Ali vamos tratar sobre um assunto lamentável, hein? Sim. Quase 200 crianças e adolescentes são agredidos por dia no Brasil. Meu Deus. E o mais lamentável ainda, dentro de casa. Que coisa triste. Para falar sobre esse assunto, convidamos aqui o conselheiro tutelar Melquisedeque Fernandes, um dos grandes nomes dessa geração de conselheiro. Eu considero aqui o Melquisedeque. Convidamos ele para falar sobre esse assunto. Bom dia, Melquisedeque, conselheiro tutelar. Seja bem-vindo aqui ao programa Crime e Castigo. Bom dia, conselheiro. Bom dia, Li. Bom dia, telespectador. Bom, esse é um número que você considera, o Conselho Tutelar também considera como absurdo. Esse número pode ser ainda maior? É com muita tristeza que nós somos informados de um dado como esse, mas nós temos certeza de que isso ainda não representa a totalidade dos casos de violência contra criança e adolescente. Há uma subnotificação, né? Há uma subnotificação. Nós acreditamos que muitas pessoas ainda deixam de denunciar as violações contra crianças e adolescentes das quais têm conhecimento. Bom, a segunda pesquisa, os números foram divulgados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Com base em casos notificados por unidade de saúde. Agora, os adolescentes de 15 a 19 anos foram as principais vítimas de agressões, respondendo aí a mais de 35.851 notificações ao longo do ano. Mas nós também temos aquelas crianças menos de 15 anos que também são agredidas, e eu tenho acompanhado o trabalho do Conselho Tutelar com todo esforço. A gente sabe das deficiências, mas o Conselho Tutelar tem realmente se desdobrado para atender essas ocorrências. Sim, de fato. E aqui no Brasil nós tivemos um avanço significativo no que diz respeito ao combate à violência contra a criança e adolescente, com a aprovação da Lei Menino Bernardo. Essa lei, que é popularmente conhecida como a Lei da Palmada, foi aprovada no ano de 2014, justamente porque uma criança chamada Bernardo foi tão violentada pelo seu pai e pela sua madrasta que isso acabou culminando na sua morte. Mas nós compreendemos que mesmo com a aprovação dessa lei, ainda há muitos mitos a serem desconstruídos na sociedade, porque parece estar enraizado na cultura da sociedade que violência contra a criança e adolescente é uma forma de educar. Eu creio que, inclusive, os telespectadores já devem ter ouvido frases do tipo: o pai sabe bater. É melhor apanhar do pai e da mãe do que apanhar das autoridades. Ah, no meu tempo isso poderia ser feito, se poderia agredir criança. Ah, o Conselho Tutelar está enfraquecendo a autoridade da família. Então, tudo isso são mitos que precisam ser desconstruídos, porque, conforme você já disse anteriormente, a violência contra a criança e adolescente acontece sobretudo no ambiente familiar. Quem deveria salvaguardar os direitos da criança é quem agride. E o que não garante para nós que essas agressões não vão evoluir a ponto de levar essa criança à morte, como aconteceu no caso do menino Bernardo. Bom, Eli Lopes e Melquisedeque, eu costumo dizer aqui, fazendo exercício de sinceridade, e vamos aqui para o mundo real, realidade. Você falou e vem trazendo um dado, uma informação importante, né? Esses mitos, essa coisa toda. Pai sabe bater, Eli. Não é bem assim, né, Eli? Não é bem assim. Na realidade, o termo não é esse, é um espancamento, né? Sim. É violência. Então, você com certeza não vai educar ninguém batendo e com violência. A gente conversa, a gente pode aplicar um castigo. Você vai ficar tanto tempo sem ver o programa que você gosta, isso também dói na criança, né? E sem a necessidade de bater. Porque é uma violência, gente.
Agora, é uma violência. A criança fica com sequelas no corpo, ela fica com sequelas emocionais. Eu não sou especialista no assunto, mas a gente sabe disso, né? Fica já com medo, com terror do pai, da mãe, mas não porque respeita, porque pode ser agredido. E isso não é respeito, né? existe um manual, Melquisedeque? Existe um manual para criar um filho? Como é que o Conselho Tutelar adota as medidas, né? Então, veja bem, é uma contradição muito grande quando se fala na violência contra a criança e adolescente. Por quê? Porque se uma mulher for agredida, nós dizemos que é violência doméstica. Sim. Se um animal for agredido, nós dizemos que são maus tratos. E se a criança e adolescente for agredida, a maioria diz que é educação, não é? Então veja o tamanho da incoerência e da contradição, né? Justamente. Verdade. Mas isso já deu uma melhorada, né, Mel, que ao longo das últimas décadas, porque eu me lembro que na minha infância lá no interior, tinha, meu amigo, era até uma palmatória. E tava tudo certo. E aí, graças a Deus, a gente foi evoluindo, ganhando direitos, ganhando o respeito, inclusive, da Constituição, e passou a ser visto com maus olhos, né? Mas antes era muito aceito. É verdade. Então, a respeito das medidas que o Conselho Tutelar toma, quando nós recebemos uma denúncia de violência física contra a criança e adolescente, essas medidas podem variar desde uma simples advertência até o afastamento imediato da criança e do adolescente que está nesse ambiente, sim, sofrendo esse tipo de violação. O Conselho Tutelar também tem a atribuição de encaminhar a família que violenta a criança para programas de orientação, de acompanhamento temporário, para que esses responsáveis compreendam que existem maneiras mais, digamos, civilizadas e compreensivas de educar essa criança e adolescente. Mas muitas vezes a situação já tomou uma proporção tão séria que só uma advertência não resolve. Então a criança de fato tem que ser afastada de forma imediata desse ambiente onde ela está sofrendo esse tipo de violação. Melquisedeque, qual é o principal juramento de um conselheiro? O principal juramento do conselheiro tutelar é justamente se comprometer com a sociedade a não prevaricar em nenhum dos casos dos quais ele tem conhecimento. Nós não podemos prevaricar, uma vez que nós somos servidores públicos, não é? E nós podemos responder sim perante a lei se nós deixarmos de tomar as medidas protetivas em caráter de urgência para salvaguardar esse público infanto-juvenil. Bom, e como é que vocês recebem as denúncias? Porque sabemos, muitos pais deixam os filhos, precisam trabalhar, não tem com quem deixar. Hoje até que melhorou um pouco com relação a essa situação da escola de tempo integral. Mas nós sabemos que muitos pais ainda deixam os filhos trancados e saem para trabalhar. Como é que vocês encaram essas denúncias? Como é que vocês têm visto essa situação? Tem aumentado? Tem diminuído? Como é? O abandono de incapaz, conforme o artigo 133 do Código Penal, é um crime. E independente dos motivos pelos quais os pais deixam as crianças sozinhos, ainda que seja por razões de trabalhar, o Conselho Tutelar não pode simplesmente fazer vista grossa para tais casos, porque nós sabemos que quando uma criança fica só, sem a supervisão de um adulto, ela está exposta aos acidentes domésticos, ela está exposta ao abuso sexual, está exposta ao rapto, enfim, há muitos riscos. Então, há sim uma demanda muito alta envolvendo esses casos atendidos pelo Conselho Tutelar, envolvendo abandono de incapaz, e nós orientamos que a família evite esse tipo de situação, né? Deixa os cuidados de um familiar no qual se tem confiança, embora isso também seja muito complicado, você achar na própria família alguém em quem você possa confiar. Haja visto os casos, Haja visto os casos de abuso sexual. De abuso sexual feito pelos próprios tios, parentes. Primos. Mas nós também reivindicamos do poder público que aumente o número de escolas de tempo integral, muitas vezes o número de vagas é incondizente. De berçários. Nós temos berçários, você tem ideia de quantos berçários nós temos espalhados na capital? Eu não tenho um número exato, mas eu acredito que não represente, não esteja compatível com a demanda, com a necessidade. Haja vista a procura que há nos conselhos tutelares, né, por requisições de matrícula em instituições que oferecem
essa educação em tempo integral. É uma demanda muito alta mesmo, muita procura. Tá certo. Ainda para a gente encerrar, Melk, a mensagem que você deixa aí para os pais, para as pessoas, os tutores, crianças e adolescentes, vítimas que estão sofrendo, e como você espera que daqui para frente a nova gestão aí municipal possa ver o Conselho Tutelar. Nós esperamos da gestão municipal, que irá assumir, ser empossada a partir de janeiro, mais compromisso com a proteção da infância, haja vista que ao longo dos 4 anos que estamos se encerrando da gestão atual, nós tivemos avanços, mas tivemos também retrocessos, né? Tivemos a criação de mais 2 conselhos, mas sabemos que não basta apenas criar mais conselhos, é necessário dar estrutura para que esses conselhos funcionem adequadamente. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando de tudo. Estou falando das instalações prediais, estou falando dos carros, estou falando da valorização do próprio profissional em termos salariais. E o meu alerta para a sociedade é que não deixe de denunciar nenhum caso do qual tiver conhecimento envolvendo violência contra criança e adolescente, porque o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente é bastante claro. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de todo tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Quando você faz isso, você está exercendo a sua cidadania e contribuindo para proteger esse público tão vulnerável que é a criança e o adolescente. Tá aí, portanto, hein, Eli? Isso aí. A gente tem sempre que ter em mente também, não é, Kilson e Melquisedeque, que o trabalho do Conselho Tutelar, ele está atrelado ao poder público e precisa dessa parceria, dessa ajuda, para que ele funcione a contento, né? O Conselho Tutelar está lá, não faz nada. A gente, às vezes, não tem gasolina, às vezes não tem dinheiro para o conselheiro sair. Telefone. Como é que vai fazer? Tem que ter o apoio do poder público, tem que ter o apoio da administração para que realmente o trabalho aconteça. E a gente deseja aí boa sorte nessa nova gestão, que eles olhem cada vez mais com bons olhos para esse trabalho que vocês realizam no dia a dia.